Irmãos e irmãs, hoje é um dia de alegria. Para nós que somos católicos, este é o dia mais importante do ano. Nós acreditamos que Jesus ressuscitou. E com a ressurreição de Jesus, a existência, a vida humana, ela se transforma de tal forma que a morte não tem mais poder sobre cada um de nós. Nós acreditamos que Jesus, vencendo a morte, depois quando o nosso corpo biológico para de ter as suas funções naturais, nós também continuaremos existindo. Nós também ressuscitaremos. A igreja nos ensina que no momento da nossa morte acontecerá algo muito natural, como nós percebemos nas missas de funerais, como nós percebemos quando entes queridos, pessoas conhecidas falecem, o corpo ele para. O corpo ele começa a se decompor, mas a alma ela continua viva. Mas a alma ela continua existindo. No mesmo instante da nossa morte, a nossa alma se encontra com Deus. E quando a nossa alma se encontra com Deus, há duas possibilidades. Ou nós nos separamos de Deus, aquilo que nós chamamos de condenação eterna, ou nós passamos a viver com Deus e viveremos com Ele eternamente, o que nós chamamos de salvação. Alguns serão salvos imediatamente, alguns irão para esse estado que nós chamamos de céu no momento da morte. Existem pessoas que estão salvas, mas como elas ainda não estão totalmente configuradas com Deus, essas pessoas passarão por um estado chamado purgatório. Algumas pessoas questionam assim: padre, será que o purgatório realmente existe? Será que o purgatório é realmente um ensinamento da igreja? Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, um grande doutor da igreja, um dos homens de maior influência na teologia católica, ele nos recorda que desde o princípio é um costume cristão rezar pelos mortos. Aqueles que já tiveram oportunidade, aqueles que puderem, façam o possível para visitar as catacumbas romanas. Quando vocês forem a Roma, visitem a catacumba de Priscila, a catacumba dos papas. É algo emocionante. Nós vamos no subsolo, nós vemos onde os cristãos rezavam, nós percebemos como que era difícil ser cristão naquela época e nós nos sentimos um grande orgulho, uma grande alegria de sermos católicos. E nestas catacumbas haviam várias inscrições dizendo para os cristãos, para nós rezarmos pelas pessoas que já tinham falecido. Era muito comum desde o começo do cristianismo, prova disso são as catacumbas, que os cristãos rezavam pelos falecidos. Então São Tomás de Aquino ele diz assim: uma pessoa que já está condenada, uma pessoa que já está totalmente separada de Deus, a oração não vai valer nada para ela depois da morte, ela não pode receber a oração, porque ela já está condenada. Uma pessoa que está salva, uma pessoa que está no céu, ela não precisa de oração, porque ela já está com Deus. Então quando a igreja diz em rezar pelos mortos, e diz desde o começo, de São Tomás de Aquino, seguramente a igreja está dizendo por alguém que está salvo, está vivo, mas não está ainda no céu. Então desde o começo da igreja é um costume rezar pelos mortos. Queridos irmãos e irmãs, com a ressurreição de Jesus, a vida humana ela é totalmente transformada. O ser humano, ele precisava de salvação. O ser humano ele precisava de um redentor. O ser humano ele precisava de alguém para transformar totalmente a nossa vida. E quando que aconteceu a salvação da humanidade? A salvação da humanidade, ela começa a acontecer na cruz com a morte de Jesus e ela tem a sua consumação através da ressurreição de Jesus. Jesus crucificado, através do seu sangue, ele nos purifica dos nossos pecados. Jesus, quando ele ressuscita, continuando vivo, ele permite que a salvação seja espalhada e alcance toda a humanidade. Mas nós que somos cristãos, nós que somos católicos, a humanidade, as pessoas poderiam perguntar assim: como que nós podemos receber a salvação que Cristo conseguiu? Como que nós podemos receber a salvação que Cristo nos deixou?
Aqui entra algo fantástico. Nós temos crianças, nós temos pais que vieram aqui devido a esse sacramento no dia de hoje. Nós recebemos a salvação que Cristo nos deixou através do batismo. O batismo é essencial para a nossa salvação. Uma pessoa pode se salvar sem o batismo? A igreja diz que possivelmente. Quantas crianças que de repente morreram quando ainda eram bebês, não eram batizadas? Quantas crianças que não tiveram oportunidade, adultos, não tiveram oportunidade de conhecer a fé? Mas uma pessoa, ela se salva sem o batismo por caminhos, por meios que só Deus conhece. O caminho normal e ordinário da nossa salvação é o batismo. Eu me recordo uma vez, um brasileiro, um homem no Brasil, ele era reitor de uma das universidades, de um dos campos da universidade, possivelmente a melhor e a mais famosa do Brasil, a USP, Universidade de São Paulo. Um pós-doutor, um homem que tem doutoramento em física quântica. Um grande intelectual, um homem que é uma referência na sua área de pesquisa e uma referência devido à sua formação acadêmica. Um dia, entraram no escritório, no gabinete deste homem para fazer uma entrevista, e aquele repórter rapidamente olhava para as paredes, para perceber o currículo daquele homem, percebendo o currículo, poder apresentá-lo melhor naquela reportagem. E para sua surpresa, ele viu apenas um certificado. E aí, quando ele se aproximou do certificado, ele curiosamente perguntou àquele doutor, àquele pesquisador, qual é esse certificado? E ele disse, esse certificado é o certificado do meu batismo. É aquele que mudou a minha essência, que mudou a minha existência. Na filosofia nós dizemos que o batismo realiza em nós uma mudança ontológica. Acontece em nós uma mudança do nosso ser. Antes do batismo nós somos criaturas de Deus. Depois do batismo nós nos tornamos filhos de Deus. Toda a salvação que Jesus deixou e realizou por cada um de nós participamos, nós somos inseridos nesta salvação através do batismo. Sem o batismo, aquilo que Jesus realizou é apenas uma página na história. Não toca a nossa vida. É por isso que nós católicos, nós acreditamos e fazemos o possível para as pessoas serem batizadas o quanto antes. O batismo é um direito que todos têm. De vez em quando, o padre já disse isso em outras celebrações, de vez em quando vem pessoas com questões provocativas. Muitas vezes, talvez por falta de conhecimento, talvez às vezes até por maldade. Padre, não seria muito melhor deixar para batizar os adultos? O adulto, ele já sabe o que ele quer, ele tem a sua livre opção. Nós respeitamos a liberdade da pessoa. E aí depois ele pode escolher por ele mesmo. Prefiro batizar o meu filho adulto, porque eu respeito a liberdade dele. E eu digo assim, pai, é um ato racional, mas seja coerente. Não mande o seu filho para a escola, deixe ele escolher como adulto. Não vacine o seu filho, onde já se viu quantas pessoas hoje em dia que não querem vacina? Dizem no mundo todo, não quero ser vacinado. Quem é você para dar uma vacina para o seu filho? Seja coerente, não vacine. Imagina, tem crianças que gostam de um tipo de alimento, outros não gostam de outra. Aqui tem crianças, por exemplo, que têm dificuldade a glúten. Não dê alimento ao seu filho. Existe uma polêmica, alguns dizem que menina deve usar só rosa, os meninos azul. Quem é você para dar uma roupa para o seu filho? Deixa ele crescer, ele escolhe se ele quer usar roupa ou não. Seja coerente. Padre, que isso? Se eu fizer isso, meu filho morre. Existem algumas decisões que vocês, como pai, têm o dever, a obrigação de tornar ou de tomar pelos seus filhos, porque isso será essencial para o crescimento físico, biológico e também espiritual. O batismo é a maior graça, é o maior presente. Depois, se essa criança vai querer ou não viver o batismo, nós temos o crisma para isso. E aí a pessoa ela vai escolher conscientemente.
Queridos irmãos e irmãs, depois que Jesus ressuscitou, nós ouvimos no Evangelho de hoje, Jesus ressuscitado, aqui não significa um reavivamento. Não é como se uma pessoa tivesse morrido, a filha de Jairo, e depois Lázaro, que a Sagrada Escritura conta que essas pessoas tinham morrido, e depois elas foram reavivadas e voltaram a viver. Jesus, ele não foi reavivado. Jesus, ele passou a viver, e viver eternamente de uma forma diferente. Como que isso aconteceu? Aqui, esse termo, que muitas vezes os livros ou até algumas traduções da Escritura diz, é um termo que nós precisamos compreender bem. Jesus apareceu aos discípulos. Esse aparecer de Jesus não significa que depois da ressurreição todos podiam ver Jesus. Não era que todos podiam ver Jesus. Jesus, ele se deixava ver por aqueles que ele queria. Algumas pessoas tinham essa graça de ver Jesus. Outras pessoas, e aqui era uma decisão de Deus, outras pessoas não tinham essa graça. Mas depois da morte de Jesus, Jesus tinha um corpo humano e ele ressuscitou. E ele ressuscitando, ele antecipa aquilo que vai acontecer com a vida de cada um de nós. Aqui a carne humana, ela é tocada pela divindade de tal forma que a carne humana, ela ganha uma nova forma de existência. Uma existência que depois da morte, ela não termina, ela não acaba. Queridos irmãos e irmãs, por fim, muito mais do que entendemos a teologia, muito mais do que entendemos aquilo que significa a ressurreição, ser cristão, ser católico, é um jeito de ser. Ser católico é um estilo de vida. Aquilo que nós celebramos na missa, aquilo que nós celebramos na igreja, precisa tocar a nossa vida e transformar a nossa existência no dia a dia. A cabeça e o coração de um católico precisam ser diferentes da cabeça e do coração de uma pessoa do mundo. Um exemplo do Brasil e um exemplo de Macau. Uma jovem do Brasil, casada, começo do casamento, de repente, indo para o trabalho, ela sofreu um ato absurdo de violência física, que nós damos o nome, no português bem claro, de estupro. Aquela mulher foi estuprada. Começo do casamento, ainda muito jovem, com um futuro para frente. De repente ela foi estuprada, contou para o marido, e depois de alguns dias fez o exame, ela estava grávida. Um drama. Seguramente deve ter passado todas as coisas na cabeça. Sentou com o marido, conversaram, e ele disse: esta criança é do seu sangue, essa criança é seu filho, é meu também. É meu também. Nós vamos ter essa criança. O marido assumiu, essa criança é meu filho. Era filho biológico dele? Não. Essa criança ia fazer a mãe lembrar daquela situação que ela sofreu, daquele ato de estupro? Ia. Aquela criança muitas vezes ia causar dor para a mãe? Ia. Se ela fizesse um aborto, a maioria das pessoas iriam apoiá-la? Seguramente. Ela conseguiria apoio, dinheiro e meios para fazer o aborto? Seguramente. Conseguiria justificar para o resto da sua vida o seu ato? Seguramente. O marido disse: é meu filho. Vamos ter. Tiveram a criança, aquele menino foi educado, foi para o seminário, e hoje é um dos padres que mais evangeliza, que mais converte pessoas no Brasil e no mundo. Ele olha para a mãe e para o pai e diz: pai, mãe, obrigado porque eu existo. Vocês foram contra a lógica do mundo. Ser cristão é deixar os ensinamentos de Jesus tocar profundamente a nossa vida. Estava vindo para a igreja, ali em frente à casa do bispo, Paço Episcopal, 30 segundos da entrada. Uma senhora que sempre está na igreja chorando, emocionada, e dizia: padre, o senhor viu essa criança que acabou de passar aqui e virou a livraria portuguesa? Eu disse: vi, um menino pulando e dançando, alegre, feliz da vida. Padre, a minha filha... Pode ser que tenha algum detalhe que não seja exatamente isso, mas o essencial é isso. Padre, a minha filha
ela teve um problema de cancro, e quando ela estava grávida, ela teve o filho, e com 5 meses daquela criança, a mãe faleceu. A mãe faleceu, imagina, uma criança, um jovem que perde a mãe com 13, 15 anos, se eu perder os meus pais com 43, imagina 5 meses perder a mãe. E ela disse assim: padre, eu agradeço a Deus pelo meu marido, porque meu marido tem uma cabeça boa, meu marido é um homem de fé, meu marido é um homem bom. Nós decidimos, essa criança é nossa. Essa criança é nossa. Não sei do pai da criança, nem vem ao caso. Não sei, não estou dizendo nem que sim, nem que não. Não sei do pai da criança, o que aconteceu, não sei. E aí eles disseram, esse filho é nosso. E a criança chama a avó de mãe-avó. Foi batizada, está na igreja, está saudável. E aquela mulher, através daquela atitude dela, seguramente ela é muito mais feliz do que se ela não fizesse isso. Aqui nós temos médicos, nós temos padres, nós temos seminaristas, temos advogado, perdão de citar nominalmente, nós temos o cônsul de Portugal, nós temos pessoas influentes na sociedade, nós temos domésticas, nós temos bancários, nós temos pessoas de diferentes classes sociais e de diferentes títulos. No dia que Deus lhe chamar para o encontro pessoal com Ele, isso não valerá nada. O que valerá foi a sua capacidade de amar, de fazer o bem. Deus, Ele nos perguntará uma coisa: você amou? Você amou? Querido irmão, querida irmã, a nossa vida ganha sentido à medida que nós damos sentido para a vida dos outros. Saia desta igreja e diga assim: eu quero me parecer um pouco mais com Jesus. Eu quero que a ressurreição de Jesus, que mudou a história da humanidade, onde a vida venceu a morte, onde o amor venceu a escuridão e o caos, eu quero que esta vida toque e transforme o meu coração. Possivelmente, Deus queira que Ele não peça para nenhuma das mulheres que estão aqui, nenhum dos homens que estão aqui, aceitarem e viverem esta mesma situação que essa brasileira viveu. Deus queira que na família de vocês também não aconteça esse caso de uma jovem com um bebê com 5 meses de vida, de repente falecer e os avós terem que cuidar do bebê e desta criança. Deus queira que Deus não peça isso para você, mas Deus, na sua infinita sabedoria e na sua infinita capacidade de nos salvar, Deus pedirá coisas a você que Ele pedirá apenas a você. Existem coisas que ninguém pode fazer por nenhum de nós. E aqui o padre encerra a reflexão dizendo assim: não seja uma pessoa negativa, não seja uma pessoa rancorosa, não seja uma pessoa vingativa, não seja uma pessoa de lamúria. Aproveite cada momento, cada dificuldade da sua vida para você glorificar a Deus. A glória mais profunda, mais linda, que mais agrada o coração de Deus é a glória que nós damos a Ele, aceitando a vontade dEle. Querido irmão, querida irmã, em cada momento da nossa vida, quando as situações mais difíceis, mais injustas, possivelmente em momentos até humilhantes, em momentos onde for exigido atos heróicos a cada um de nós, diga assim: eu não estou sozinho. Daqui a pouco nós vamos cantar a ladainha dos santos para dizer às crianças e recordar a cada um de nós que nós temos os santos caminhando conosco. Nós vamos dizer: Jesus, eu confio em vós. Jesus, me ajude a continuar. Queridos irmãos e irmãs, aqui na igreja nós celebramos. Daqui a pouco, da igreja para fora, nós viveremos. Que Deus nos ajude, que isso que nós estamos celebrando, nós consigamos viver. Que Deus nos ajude, que o nosso batismo, que foi a inserção na salvação realizada por Cristo, transforme a nossa vida profundamente. Que ainda que tenhamos dificuldades e dores, jamais percamos a alegria, porque Cristo ressuscitou. Ele está entre nós.